E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer uma revisão um pouquinho diferente, tá? Utilizando um dos meus mapas mentais. Aí depois, se você quiser ter acesso a esse mapa mental, é só entrar nesse QR Code aqui, que você vai ter o link para baixar esse mapa mental e outros também que eu fiz, tá? Hoje o tema da revisão é sobre a Reforma Protestante. Bora? Bom, pessoal, para começar, a Reforma Protestante ela foi um movimento de contestação religiosa que aconteceu na Europa ali no século XVI. Esse movimento ele foi liderado por Martinho Lutero, que era membro da Igreja Católica, mas discordava de algumas práticas da Igreja. E o resultado desse movimento, conhecido como Reforma Protestante, foi o surgimento de novas igrejas cristãs, né, rompendo ali com a unidade religiosa da Europa e diminuindo, por consequência, o poder da Igreja Católica no continente europeu. Bom, para a gente começar a falar sobre reforma protestante, primeiro a gente tem que entender os antecedentes, né? Quais foram os fatores que levaram ao surgimento da reforma, tá? Então, assim, primeiro, parte do clero católico, ele realizava ali, tinha práticas de corrupção que acabavam escandalizando as pessoas. As pessoas começavam a contestar algumas práticas da Igreja Católica, principalmente em relação à Igreja pregar uma vida simples para os seguidores, mas alguns membros da Igreja levavam uma vida de luxo e ostentação. E para manter essa vida de luxo e ostentação, recorriam a práticas que a gente pode considerar corrupção, por exemplo, como a simonia. Atenção, o que seria a simonia? Venda de relíquias sagradas, ou seja, objetos, pedaços de madeira, de osso, como se fosse de algum santo ou da cruz de Cristo, ou seja, levando ou enganando os fiéis, né, com base na boa vontade, com base na fé deles. Bom, outra prática era a venda de indulgências. O que seria a venda de indulgências? A venda do perdão dos pecados. Então você poderia pagar lá para o religioso para perdoar os pecados, para tirar algum parente seu do purgatório, por exemplo. Outra prática era a venda de cargos. Muitas famílias queriam mais poder e acabavam comprando cargos da igreja, cargo de bispo, por exemplo. E essas práticas aí com o objetivo de arrecadar dinheiro para manter uma vida luxuosa de alguns membros da igreja, principalmente das lideranças. Então essas práticas da Igreja Católica acabavam levando a um descrédito da igreja, que pregava para as pessoas uma vida simples, e os seus membros levavam uma vida de luxo, de banquetes, ostentando a riqueza, e parte dessa riqueza vinha da exploração da boa-fé dos fiéis, tá? E lembrando, né, pessoal, que esse ano caiu uma questão sobre Francisco de Assis, no Enem, né? Francisco de Assis que pregava a simplicidade, a mendicância, a pobreza, o que seria o contrário das práticas de alguns membros da igreja nesse período, tá? Bom, outro fator que ajudou a enfraquecer a igreja foi o fortalecimento dos reis. Com o final da Idade Média, muitos reis eles buscaram centralizar o poder político nas suas mãos. E muitos desses reis eles viam na Igreja Católica uma barreira à sua centralização política e começaram a tomar medidas para enfraquecer a igreja em seus territórios. Por exemplo, coibindo a cobrança de dízimo ou arrecadando o dízimo no lugar da igreja. Okay? O renascimento comercial e científico também foi muito importante nessas ideias de contestação da Igreja Católica. Por exemplo, a igreja, em um momento de crescimento comercial, ela questionava o lucro abusivo e a usura. O que seria a usura? O emprestar dinheiro cobrando juros, prática que muitos comerciantes faziam. Então, para a Igreja Católica, essas práticas elas eram pecado. E muitos comerciantes se sentiam o quê? Incomodados com essa condenação da igreja em relação à sua atividade econômica, tá? Levando o quê? Muitos comerciantes a buscarem outras ideologias, lógico, né? Então, pessoal, esses fatores reunidos, a corrupção do clero, fortalecimento dos reis, a condenação que a igreja fazia à prática da atividade da burguesia, lembrando, a burguesia é cada vez mais forte e influente, o renascimento cultural e científico, o uso da razão, da ciência para entender o mundo e as coisas. O renascimento científico ele foi muito importante porque algumas verdades, alguns dogmas da igreja, eles passaram a ser contestados.
Um grande exemplo que a gente pode citar talvez seja a teoria geocentrista, né? Então, para a Igreja Católica, a Terra era o centro e o Sol, os planetas giravam em torno da Terra. Essa teoria ela foi contestada, lógico que ela está errada, né, pessoal? E a Igreja perseguia quem contestava. Então, assim, o renascimento científico também foi muito importante nesse processo de contestação às práticas da Igreja e às suas verdades incontestáveis, aos seus dogmas. Bom, de novo, esses fatores reunidos acabaram o quê? Levando ao enfraquecimento da Igreja. Bom, qual que foi o estopim? O Martinho Lutero ele já estava insatisfeito com algumas práticas da Igreja, né, principalmente com a corrupção do clero. E ele também discordava de alguns dogmas e de alguns sacramentos da Igreja e queria alterar algumas coisas. Lembrando, Martinho Lutero ele era monge da Igreja Católica. Em 1517, na cidade onde ele vivia, Wittenberg, na Alemanha, um membro da Igreja Católica ele foi vender indulgências e o dinheiro arrecadado seria para a construção da Basílica de São Pedro. Esse fato, né, já aumentou ainda mais o descontentamento do Martinho Lutero, lembrando, um monge da Igreja Católica, e acabou levando Martinho Lutero a escrever 95 teses, as 95 teses de Martinho Lutero, contra a Igreja Católica. E ele foi e afixou essas teses na porta da igreja de Wittenberg, lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha. Obviamente, né, pessoal, em um momento que a Igreja Católica tinha muito poder, isso era muito arriscado, né? Então, Martinho Lutero, ele escreve essas teses e prega na porta de uma igreja, né, na região de Wittenberg. Bom, um resumo dessas teses. Então, por exemplo, ela vai desde a condenação das práticas de corrupção, né? Elas vão desde a condenação das práticas de corrupção até algumas mudanças que Martinho Lutero queria fazer na igreja. Então, por exemplo, ele condenava a venda de indulgências, né, que é a venda do perdão dos pecados, condenava a venda de cargos e a simonia, que seria aquela venda de objetos sagrados, né, pessoal? Ele defendia também, pessoal, a livre interpretação da Bíblia. Atenção, livre interpretação da Bíblia. Ou seja, cada fiel teria o direito de ler a Bíblia e interpretar de acordo com a sua fé. O que pega nesse ponto aqui? Para a Igreja Católica, somente os padres é que poderiam ler e interpretar a Bíblia. E a Bíblia ela só poderia ser escrita em latim, que seria a língua sagrada. Aí o que o Martinho Lutero defendeu? A livre interpretação da Bíblia, atenção. E traduziu a Bíblia para o alemão, permitindo que os fiéis da região pudessem ler o texto sagrado. Obviamente, né, que isso retirava muito poder da Igreja Católica, óbvio, né? Outra coisa que Martinho Lutero defendia, assim, para a Igreja Católica, para sua alma ser salva, para você ir para o céu, para o paraíso, você teria que ter fé e durante a sua vida realizar boas obras. Então fazer caridade, por exemplo. Por Martinho Lutero, não. Só a fé iria te salvar, a fé em Deus e no texto sagrado. Então ele contestava também a ideia de salvação da Igreja Católica. Ele negou o culto aos santos e à Virgem Maria, então para o Martinho Lutero não deveria haver nem culto a santo nem à Virgem Maria. Negou a infalibilidade do Papa, olha o palavrão, pessoal, negou a infalibilidade do Papa. Então para o Martinho Lutero, o Papa sim, ele cometia falhas, tá? Negou a transubstanciação. Então assim, o que é a transubstanciação? Na missa católica tem o evento principal da missa católica, que é a cerimônia do pão e do vinho. Ou seja, onde o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue. Para o Martinho Lutero, essa transformação ela não acontece, tá? Então, assim, para quem é católico fervoroso, ele considera assim que há a transformação, que há a transubstanciação. E para o Martinho Lutero, essa transubstanciação não acontece. Mas ele vai manter na igreja dele a cerimônia do pão e do vinho, porém sem a transubstanciação. Martinho Lutero também não concordava com o celibato. O que é o celibato? É aquela regra da Igreja Católica que o padre não pode ter relações sexuais, não pode ter mulher e filhos. Então ele era contra isso. Aí, pessoal, vem o ponto que talvez tenha salvado a vida do Martinho Lutero. Nesse momento que a Igreja Católica tinha muito poder, né? Ele defendeu o quê? Defendeu que as igrejas deveriam ser nacionais. A Igreja Católica, né, pessoal, é uma instituição internacional que atuava em vários países. Martinho Lutero defendia que as igrejas deveriam ser nacionais e o rei de cada país seria o chefe religioso, seria o chefe dessa igreja. Isso permitia aos reis, aos príncipes,
confiscarem os bens da igreja, cobrar o dízimo e ainda assumir o poder ideológico através da religião. Então, muitos nobres, muitos reis da região da Alemanha gostaram muito dessa ideia de Lutero e acabaram protegendo a sua vida, inclusive. Bom, o Martinho Lutero ele passou por um julgamento que é conhecido como Dieta de Worms. Então, ele foi convocado, né, pelo imperador Carlos V para dar explicações. E, segundo consta, né, pessoal, segundo os relatos, na reunião, ele foi apresentado ao que ele escreveu, as teses, por exemplo, contra a igreja, e perguntaram para ele se ele concordava, se ele confirmava, né? Concordava não, se ele confirmava o que estava escrito. Ele pediu um tempo para pensar, e no outro dia ele voltou e confirmou tudo, confirmava lá a contestação aos dogmas da igreja, as mudanças que ele queria fazer, tá, pessoal? Então, Martinho Lutero não refugou, não voltou atrás das teses que ele defendeu. Na Dieta de Augsburgo, o Lutero ele acabou o quê? Confirmando a base do que seria a teoria ou as teorias da igreja luterana, né, pessoal? A base da igreja luterana. Então, assim, só a fé vai te salvar. Defendia então o princípio da salvação pela fé, lembrando que a igreja defendia pela fé e pelas boas obras. Manteve a livre interpretação da Bíblia, lembra que ele traduziu a Bíblia para o alemão. Manteve a negação ao celibato, ou seja, o celibato deixa de existir na igreja luterana. A proibição de imagens de santos, por exemplo, também foi retirada. A realização dos cultos na língua da nação, porque na Igreja Católica os cultos eles eram realizados em latim, né, pessoal? E até há pouco tempo os cultos ainda eles eram realizados em latim. É muito bonito, mas ninguém entendia nada, tá? Então o culto deveria ser realizado na língua ali do país, ok? E a subordinação da igreja, ou seja, cada país deveria ter a sua igreja e o rei desse país seria o chefe da igreja. Beleza, pessoal? Martinho Lutero ele foi excomungado pela Igreja Católica. Ser excomungado significa ser expulso da igreja e vai criar a Igreja Luterana, né, que até hoje é muito influente na região da Alemanha. Beleza? O Martinho Lutero ele tinha um seguidor chamado João Calvino. João Calvino, tá, pessoal? Nada a ver com careca, tá? Então, Calvino. João Calvino ele vivia na França e passou a defender as teses de Lutero também e foi perseguido por isso. A França é um país católico. Ele acabou mudando para a Suíça e passou a defender a base da sua doutrina, que é um pouco diferente do Lutero. Então, para o João Calvino, nem a fé e nem as boas obras, lógico que tem que ter fé, né, pessoal? Mas não é a fé e nem as boas obras que vão salvar a sua vida. Você já nasce predestinado. Então ele defende a teoria da predestinação divina. Algumas pessoas já nascem condenadas à perdição eterna e outras à salvação eterna. E atenção agora, pessoal. O calvinismo ele é uma espécie de adaptação da igreja, da religião ao capitalismo. Porque um dos sinais de predestinação divina seria o quê? Ser bem-sucedido, ser rico, ter dinheiro, ter sucesso nos negócios. Isso era uma contestação àquela crítica que a Igreja Católica fazia aos comerciantes, por exemplo. Então, o João Calvino ele traz a teoria da predestinação divina, ou seja, o seu destino já está traçado, e um dos sinais de salvação seria o quê? Ser bem-sucedido. Então, um comerciante bem-sucedido, um banqueiro, seria uma pessoa predestinada por Deus. Segundo o calvinismo também, né, pessoal, uma disciplina social muito rígida, então um comportamento social muito rígido, principalmente para as mulheres, né? E submissão total a Deus. Então, o sucesso profissional, segundo o calvinismo, seria sinal de salvação divina, predestinação. Outra igreja que vai surgir no período aí na esteira do Martinho Lutero é a igreja anglicana, na Inglaterra. O Henrique VIII ele era casado com a Catarina de Aragão. Aí, segundo consta, né, pessoal, o Henrique VIII ele queria ter um filho homem para ser o seu sucessor no trono inglês. Ele era casado com a Catarina de Aragão, que era uma princesa espanhola, tá? E ela não conseguiu dar esse filho homem para ele. O que ele fez? Ele tinha várias amantes, né? Uma delas chamada Ana Bolena. E a Ana Bolena prometeu esse filho homem para ele. O que Henrique VIII queria fazer então? Separar-se da Catarina de Aragão para se casar com a Ana Bolena. Ele pediu autorização ao Papa. Obviamente que o Papa não autorizou. Na Igreja Católica não existe divórcio, né, pessoal? Lembra? O que Deus uniu, o homem não separa. Então, nem para o rei da Inglaterra, o Papa acabou concedendo isso, tá? Afinal, a Catarina era da Espanha, então o
país católico influente também. Bom, qual que foi a reação do Henrique VIII? Ele, como a negação do Papa, ele aprovou na Inglaterra uma lei chamada Ato de Supremacia, e através desse ato de supremacia, ele expulsou a Igreja Católica da Inglaterra. Expulsou a Igreja Católica da Inglaterra e criou a sua própria igreja, a Igreja Anglicana, onde ele passou a ser o chefe dessa igreja. Parte dos ritos da Igreja Anglicana são muito parecidos com a Igreja Católica, mas o fato é que Henrique VIII, através do ato de supremacia, ele acabou separando-se da Catarina de Aragão e casando com Ana Bolena. A Ana Bolena não conseguiu dar o filho homem para ele, e ele acabou depois mandando cortar a cabeça da Ana Bolena. Tá? Casou-se outras vezes, teve um filho homem chamado Edward, mas ele morreu de tuberculose. Tá? Bom, então com o ato de supremacia, os bens que eram da Igreja Católica na Inglaterra passaram todos a pertencer ao governo, ao rei, Henrique VIII no caso. Tá bom, pessoal? Então ele criou a sua própria igreja para se separar da esposa. Bom, essa é a reforma protestante, tá, pessoal? Óbvio que é um resumo, né, bem curtinho mesmo, e espero que o mapa mental ajude vocês, né, para facilitar a memorização e para facilitar o estudo, tá? Lembrando, você aí pelo QR Code você acessa e consegue entrar lá no Pinterest para baixar esse arquivo aí, tá bom, pessoal? E estudar à vontade. Beleza? Obrigado aí pela atenção. Não se esqueça, hein? Se inscreve no canal, lá no TikTok também, no Instagram. Beijinho, tchau, tchau.